Você tem dúvidas de que os humanos podem ser seres extremamente cruéis? Provavelmente não. E basta dar uma olhada no passado da humanidade para ter uma ideia das barbaridades que os humanos são capazes de fazer. Existiram e ainda existem diversos métodos de torturas e de execução, cada um mais assustador que o outro. Eu, Ivan Lima, vou contar para vocês os detalhes de algumas das piores punições da história da humanidade. Os elefantes, além de animais enormes, são criaturas majestosas. E enquanto muitas culturas reverenciam os elefantes, outras encontram maneiras de torná-los, digamos assim, úteis para a sociedade. E quando eu falo ser útil, isso significa tornar o elefante uma ferramenta de punição. E como eu disse, apesar dos elefantes serem adorados por algumas culturas, eles também são muito grandes e fortes e, consequentemente, perigosos. No sul e sudeste da Ásia, elefantes eram usados para pisotear criminosos até a morte. Na Índia, esse tipo de punição é conhecida como gungarau. O método era reservado para pessoas que cometeram crimes graves, como rebelião, sonegação de impostos e roubo. Nestes casos, os elefantes esmagaram o acusado por partes, começando pelos membros inferiores e subindo para o resto do corpo. Na Tailândia, essa punição foi um pouco mais severa, pois os elefantes foram treinados para jogar o acusado para o ar. No Vietnã, os malfeitores eram amarrados a uma estaca e o elefante os atacava, esmagando os ossos no processo. Agora imagine presenciar uma punição como essa. Eu, hein? Muito provavelmente dá para ouvir o barulho dos ossos quebrando enquanto a vítima grita de dor. Ah, terrível! A técnica de punição que eu vou contar para vocês agora é algo assustador. Então, se você tem estômago fraco, é melhor passar para frente. Astíages foi o último rei do Império Medo que dominava todo o Planalto iraniano, precedendo o poderoso Império Aquemênida. Já Hárpago foi um general de tal império que viveu no século VI a.C. Um dia, Astíages simplesmente sonhou que seu neto o derrubaria. E com medo de que o sonho se tornasse realidade, ele ordenou que Hárpago levasse o bebê para o deserto e o deixasse morrer. Um ato de crueldade contra um bebê inocente que não tinha culpa do sonho de Astíages. Só que, em vez de obedecer às ordens do rei, Hárpago deu o bebê para um pastor, que o criou como se fosse seu filho. Bom, ninguém saberia sobre o fato, mas de algum jeito, cerca de 10 anos depois, Astíages descobriu a verdade sobre o seu neto. E percebendo que Hárpago tinha desobedecido suas ordens, ele decidiu se vingar da maneira mais cruel possível. Como punição, Astíages matou o filho de Hárpago e esquartejou o corpo. Como se isso não fosse o bastante, ele convidou Hárpago para um banquete. E adivinhem, o prato principal do banquete era a carne do filho de Hárpago. Inicialmente, ele nem percebeu que o que ele comia ali, na presença do rei, era uma carne humana. Talvez ele possa ter suspeitado, mas preferiu ficar em silêncio. Porém, Astíages fez questão de que seus servos colocassem a cabeça do garoto na mesa no final da refeição. Momento em que ele fez a seguinte pergunta: "Você sabe que a carne do animal que você comeu, o que é?" Hárpago sabia que as coisas poderiam piorar se ele tentasse se vingar, e ele não pôde nem chorar na frente do rei, que tinha assassinado seu filho. Ele agradeceu a Astíages pelo prato e pediu para levar o resto da comida com ele. Então, ele carregou os restos mortais do filho e tentou dar um enterro digno a ele. Anos depois, o tal neto de Astíages, que deveria ser deixado no deserto para morrer, Ciro o Grande,
juntou forças com Hárpago e conseguiram derrotar o rei no que ficou conhecido como Batalha de Passárgada. E que tal uma morte literalmente regada a ouro? À primeira vista pode parecer até um funeral de luxo ou algo do tipo, mas o que fizeram com o imperador romano Valeriano está longe de ter algum glamour. Quando foi capturado pelos soldados persas, ele morreu de uma forma extremamente cruel, algo que a gente acha que só vê no seriado Game of Thrones. Mas a verdadeira história é muito pior do que vocês imaginam, viu? O imperador Sapor I manteve Valeriano como um escravo pessoal. Durante meses, ele foi humilhado diante do exército persa. Sapor I usava Valeriano como banco para subir em seus cavalos e o usou como um brinquedo durante muito tempo. Quando o imperador cansou de brincar com Valeriano, ele decidiu matá-lo. E aí veio uma das técnicas de tortura mais terríveis de todos os tempos. O imperador ordenou que ouro derretido fosse derramado na garganta de Valeriano, provavelmente o matando instantaneamente. Depois, ele mandou empalhar o cadáver e o corpo foi exposto em um templo persa, se tornando uma espécie de troféu de ouro e restos humanos. Você conhece um método de tortura chamado de escafismo? Também usado muito pelos persas. Essa técnica era aplicada contra as pessoas que o rei realmente odiava e queria que elas morressem lentamente, da pior maneira possível. A vítima era despida e colocada dentro de um tronco de árvore oco ou de 2 barcos, um em cima do outro, deixando apenas as mãos e os pés para fora expostos ao sol. Depois, a vítima era alimentada à força com leite e mel, até que tivesse uma diarreia. Os torturadores esfregavam mel nas partes expostas do seu corpo para atrair insetos de todos os tipos. Os insetos rastejavam sobre o condenado e lentamente devoravam sua carne, enquanto as vespas os faziam agonizar com seus ferrões. Os torturadores continuavam a alimentar a vítima para mantê-la viva pelo maior tempo possível. Depois de alguns dias, a mente da vítima começava a se deteriorar, mas ela ainda estava viva, sentindo os insetos devorarem seu corpo. Podia levar semanas até que a morte finalmente chegasse. Dizem que na primeira vez que tentaram esse tipo de execução, foram necessários 17 dias antes que a vítima finalmente morresse. Já um método de tortura chamado bebida sueca foi muito usado durante a Guerra dos 30 Anos, uma série de guerras que diversas nações europeias travaram entre si a partir de 1618, especialmente na Alemanha. Uma das maneiras em que as pessoas torturavam suas vítimas era forçando-as a engolir enormes quantidades de um líquido fétido. O nome foi inventado por vítimas alemãs das tropas suecas, que depois, amarradas, uma espécie de funil era colocado em suas bocas e, a partir daí, as coisas mais nojentas eram colocadas dentro delas. Dizem que o líquido usado tinha substâncias como urina, excrementos, esterco e as secreções humanas nojentas que vocês podem imaginar. Além do nojo, a vítima corria riscos de adoecer ou mesmo de ter uma infecção bacteriana. Além disso, a bebida sueca também causava fortes dores no estômago, muitas vezes devido à quantidade de líquido que as vítimas eram obrigadas a ingerir. Para piorar ainda mais a situação, os torturadores costumavam esmagar a barriga usando tábuas para depois matar as vítimas pisoteadas. E se você acha que todos esses métodos de tortura, execução e punição só eram feitos antigamente, saiba que no mundo moderno também há diversos tipos de tortura tão cruéis quanto no mundo antigo. Um deles chamado de white torture, ou tortura branca. É um método que, apesar de não ter tortura física, pode deixar o psicológico de uma pessoa extremamente abalado. Esse tipo de tortura envolve isolamento e privação sensorial,
Para isso, a vítima usa uma roupa branca e fica em um quarto completamente branco. Pode até parecer um método inofensivo, mas o fato da luz do ambiente nunca ser apagada e da vítima ser privada de qualquer som externo deixa a experiência ainda mais cruel. Essa técnica ficou muito conhecida em 2004, quando um iraniano, que ficou 8 meses preso em um desses quartos, relatou que, quando saiu, não conseguia lembrar nem do rosto dos seus pais. Ele disse que até a comida era branca, pois ele sempre comia arroz. Os guardas usavam uma espécie de acolchoamento nos sapatos para evitar barulho. Segundo especialistas, esse tipo de tortura pode causar sérios danos cerebrais em questão de dias. Segundo um estudo feito em 2016, experiências como essas podem até fazer uma pessoa ter dificuldade em distinguir a realidade da fantasia. Até porque somos seres que precisamos de interação social, pois isso é algo que beneficia a nossa saúde mental. Lembrando que esses foram apenas alguns dos métodos de tortura mais terríveis da história da humanidade. E apesar de serem assustadores para os dias de hoje, em um tempo em que se queimavam mulheres vivas acusadas de bruxaria, coisas como essas eram algo completamente normais. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, quero pedir que você dê uma passadinha lá no canal da Fatos Nerd. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!